Meu nome é Alexandre Henrique, iremos iniciar a aula 7 a 10 no curso de Física 3 e o assunto abordado será calorimetria e sistemas termicamente isolados. Bom, para iniciar esse assunto é fundamental a gente definir novamente o que é calor. Calor é o fluxo obrigatório de energia de um corpo mais quente para um corpo com menor temperatura, portanto um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Só nesse exato momento irá existir calor. Então, quando a pessoa fala estou com calor, é mentira, está com uma alta temperatura, não está com calor. Porque calor é o fluxo de energia, o trânsito de energia, sempre de uma temperatura de maior temperatura para de menor temperatura. Bom, mas a calorimetria estuda a variação de temperatura dos dois corpos. Por exemplo, na figura 1, corpos em temperaturas inicialmente diferentes trocam calor até atingir o equilíbrio térmico. Digamos que você tem um copo de água e tem uma temperatura e tem uma colher com a temperatura altíssima, pegando fogo. A temperatura da colher é muito mais alta que a temperatura da água. Quando você pega essa colher e coloca dentro desse sistema, portanto dentro da água, depois de uma certa variação de tempo, portanto decorrido um certo tempo, a água e a colher vão ter a mesma temperatura. Aí que a gente estuda a calorimetria, porque a gente quer saber para onde ocorreu o fluxo de calor e quanto foi esse fluxo de calor e qual é a temperatura final desses dois corpos. Então é aqui que a gente vai começar a estudar a calorimetria. A gente precisa do calor para estudar a calorimetria, mas o principal foco é saber a temperatura final desses dois corpos e como eles se interagem, como um está cedendo calor e outro está recebendo calor para variar as suas temperaturas. Bom, então, calorimetria é um exemplo, se dois corpos A e B, cujas temperaturas são respectivamente TA e TB, sendo a temperatura de A maior que a temperatura de B, forem postos em contato no interior de um recipiente hermeticamente isolado do meio exterior, observamos que, decorrido um certo tempo, os corpos apresentam a mesma temperatura de equilíbrio, sendo que a temperatura de A é maior que a temperatura de equilíbrio e a temperatura de equilíbrio é maior que a temperatura de B. Por quê? Não, a temperatura de equilíbrio vai ser maior que a temperatura de A, então a de A vai ser menor que a temperatura de equilíbrio e a temperatura de equilíbrio será maior que a temperatura de B. Então o A perdeu calor e o B recebeu calor, para que ambos fiquem na temperatura de equilíbrio. Assim sendo, o corpo de temperatura mais elevada cede calor ao corpo de temperatura mais baixa até que eles venham a apresentar a mesma temperatura. Quando cessa a passagem de calor de A, corpo inicialmente a temperatura mais elevada, para o corpo B, corpo inicialmente a temperatura mais baixa, ocorre a cessação do fluxo de calor, portanto não existe mais a calorimetria. Atenção! Em um sistema termicamente isolado, se a temperatura de A é diferente da temperatura de B, existe calor entre A e B, de corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Se a temperatura de A for igual à temperatura de B, não existe calor entre A e B. Os corpos estão em equilíbrio térmico, ok? Então, calor só se apresenta na natureza quando tem diferenças de temperatura. Quando há um corpo de maior temperatura e um corpo de menor temperatura, o calor flui do corpo de maior para o corpo de menor até atingir o equilíbrio. E qual seria essa temperatura de equilíbrio? É o que a gente estuda nos sistemas termicamente isolados junto com a calorimetria. Bom, existem dois tipos de calor, o calor sensível e o calor latente. O calor sensível é aquele calor que a substância, portanto, o líquido, o sólido, consegue captar, portanto, recebe esse calor para mudar o seu estado, para mudar a sua variação de temperatura. Ele só varia a temperatura, o calor sensível. Ele não varia o estado físico, portanto ele não muda de estado físico, ele não se torna, se ele é um líquido e varia a sua temperatura de equilíbrio, ele não está se tornando um gás, isso não é calor sensível. Calor sensível é só a variação de temperatura, só a temperatura varia sem mudar o estado físico. No entanto, o calor latente é justamente o calor que mede a mudança de estado físico, mas deixando sua temperatura constante.
Por exemplo, um líquido a 100 graus Celsius, a temperatura fica constante e ocorre somente a mudança de estado físico, se tornando vapor. Então, o vapor vira vapor a 100 graus Celsius sem variar a temperatura, só varia o estado físico. E um calor sensível tem uma fórmula que é Q igual a mc delta T, e o calor latente é igual Q igual a ml. Atenção, simplificadamente, podemos dizer que um corpo apresenta dois tipos de energia interna: a energia potencial de agregação e a energia cinética de vibração. A energia potencial de agregação é a energia que mantém a estrutura do corpo agregada, estado físico, enquanto a energia cinética de vibração está relacionada à temperatura do corpo. Então, o calor latente muda a energia potencial de agregação, que é o estado físico, enquanto que o calor sensível muda somente a temperatura do corpo, muda somente a energia cinética médica de vibração, como estudamos nas aulas anteriores, ok? Vamos agora para a quantidade de calor. A quantidade de calor é Q, então quantidade de calor tem critérios. Critério da igualdade. Duas quantidades de calor são iguais quando, ao serem trocadas com o exterior por massas iguais de uma mesma substância, a mesma temperatura inicial acarretam variações iguais de temperatura. Por exemplo, tem um corpo M1 e um corpo M2 com a temperatura 1 e uma temperatura 2. A gente fornece calor com uma fonte quente e a variação da temperatura de 1 é igual à variação da temperatura 2, portanto, o calor são iguais, porque eles tiveram a mesma variação e têm a mesma massa. Ao contrário, seria o critério da multiplicidade. A quantidade de calor é igual a N vezes a outra, quando ambos provocam a mesma variação de temperatura a partir da mesma temperatura inicial, ao serem trocados com o exterior por massas de quais uma é N vezes maior que a outra. Então, a quantidade de calor 1 vezes a massa 1 vezes a variação de temperatura 1 vai ser igual à quantidade de calor 2, vezes a massa do calor 2 multiplicado por quantas vezes é igual a massa 1, igual a temperatura a variação de temperatura 2. Então, as temperaturas são iguais, então a quantidade de calor 1 será igual a N vezes a quantidade de calor 2, por causa da massa. Atenção, resumindo os critérios, dado que as massas de água sofrem a mesma variação de temperatura, se M igual a M2, então Q1 é igual a Q2. Se tiverem a mesma variação de temperatura e tiverem a mesma massa, o calor é idêntico. Se tiverem massa diferente, será igual ao múltiplo da quantidade de massa. Então, o calor de 1 é igual a N vezes o calor de 2. Então, a massa determina a quantidade de calor que aquele corpo pode receber a variar sua temperatura em 1 grau, ok? Vamos para a unidade de calor. O que é calor? Calor tradicionalmente é calculado por caloria, cal. Então, como que a gente consegue uma caloria? A gente libera uma caloria, 1 grama de água recebe essa caloria e varia sua temperatura em 1 grau. Então, uma caloria é a variação de 1 grau em 1 grama de água. Então, 1 grau... Então, uma caloria é exatamente a variação de 1 grau em 1 grama de água. Então, uma caloria é igual a 4,18 joules. E presta atenção em joules porque é no SI. Joules é uma unidade do SI. Então, uma caloria tem 4,18 joules. E o que é 4,18 joules? É a quantidade de calor necessária para variar 1 grau de temperatura de 1 grama de água. Bom, vamos para um assunto bastante interessante, ou melhor, um conceito bastante interessante chamado capacidade térmica. A capacidade térmica é igual a C sobre quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, a capacidade térmica tem a ver com o objeto. Por exemplo, se você pega um objeto com a massa M, fornece um calor Q, e ele tem uma variação ΔT. Agora, se você pega outro objeto com massa M, fornece o mesmo calor Q e tem uma variação 2ΔT, isso quer dizer que ele teve uma variação maior, então ele tem uma capacidade térmica menor. Um corpo que varia muito, vamos deixar constante a quantidade de calor, a caloria que entrega para esse corpo. Se ele variar muito a sua temperatura, ele quer dizer que ele tem uma capacidade térmica baixa, porque isso aqui seria constante, então aqui seria uma multiplicação de duas unidades inversamente proporcionais. Quanto uma é maior, a outra é menor. Por exemplo, se ele variou 2T, então ele tem uma capacidade térmica 1/2.
Porque a capacidade dele é mais baixa. Então, a capacidade térmica nos diz a característica do corpo. Portanto, podemos interpretar a capacidade térmica de um corpo como sendo a robustez que ele oferece à variação de temperatura, dada a quantidade fixa de calor. Então, quando um corpo recebe muito calor e ele não varia muito a sua temperatura, isso quer dizer que ele tem uma alta capacidade térmica. Se um corpo recebe a mesma quantidade de calor, mas varia mais a sua temperatura, ele tem uma baixa capacidade térmica. Então, a gente não está falando da quantidade de massa, a gente está falando do corpo, o objeto. Nesse exato momento estamos falando do objeto, não estamos falando da quantidade que interfere também. Quando a gente fala do objeto, é capacidade térmica. Agora, a capacidade térmica é a característica do corpo, do objeto, mas massas diferentes da mesma substância apresentam capacidades térmicas diferentes. Agora, presta atenção nisso. Quando a gente pegar essa capacidade térmica e dividir, por exemplo, então a gente está pegando o corpo e dividir pela massa, a gente já muda o conceito. A gente chama de calor específico. O calor específico nada mais é que a capacidade térmica dividido pela massa. O que isso nos traz? A gente consegue igualar a quantidade, a igualar os objetos. A gente não está falando mais de objetos, a gente está falando agora da substância. Então, o calor específico é a capacidade térmica, a robustez do objeto de sofrer variação de temperatura dividido pela sua massa. A massa está importando aqui, então a quantidade desse objeto está importando. Então, como C é calor dividido pelo ΔT, temos que o calor específico é a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Daí resulta a expressão: o calor é igual a massa vezes ao calor específico vezes a variação de temperatura. Que macete. É como a gente calcula o calor sensível, a variação de temperatura em função da quantidade de calor que esse corpo recebe, ok? Aqui é uma constante, o que torna isso diretamente proporcional e inversamente proporcional à sua forma. Por exemplo, o calor recebido é diretamente proporcional à variação da temperatura. O calor recebido é diretamente proporcional à constante de calor específico também. Se o calor específico for alto, ele tem uma grande variação, ele consegue receber uma grande quantidade de calor. Se ele tem um coeficiente de calor específico alto, ele tem uma baixa variação da temperatura para a mesma quantidade de calor. Então, vamos para unidades. A unidade do calor específico é calorias dividido por graus Celsius. Atenção! Podemos interpretar o calor específico de um corpo como sendo a robustez que ele oferece à variação de temperatura por unidade de massa. Aqui a gente está falando da massa, dada a quantidade fixa de calor. Então, a capacidade térmica fala só do objeto, não fala da massa. Aqui é mais específico da massa. Se a gente tem uma quantidade de massa, a gente tem como calcular a robustez que ele oferece contra a variação de temperatura. O calor específico é uma característica da substância que constitui o corpo, e não simplesmente o corpo como a capacidade térmica. Ou seja, o calor específico não depende da massa, ok? A gente divide pela massa, ok? Então, diferentes substâncias têm calor específico diferente. Por exemplo, a água tem um maior calor específico dentro dos materiais que a gente mais trabalha. Então, como ele tem um alto calor específico, ele tem uma baixa variação de temperatura para a mesma quantidade de calor que todos esses objetos recebem. Por exemplo, a variação de temperatura do alumínio seria muito maior do que da água para a mesma quantidade de calor. Por quê? O calor específico do alumínio é menor que o calor específico da água, o que torna que a água é mais robusta à variação de temperatura. Isso é fundamental para a organização molecular e a sobrevivência dos organismos vivos. Como a água tem uma dificuldade na variação da temperatura, isso traz maior estabilidade para a sobrevivência dos animais. Atenção! Quanto menor o calor específico de uma substância, menor a quantidade de calor necessária para levar a sua temperatura. Presta atenção nisso. Quanto menor for o calor específico, menor será a quantidade de calor necessária para elevar a sua temperatura em 1, 2 ou 3 ou quantos graus forem. Então, menor a quantidade de calor. Para você variar a mesma temperatura de prata para a água, você precisa de menos calor para variar a prata do que mais calor para a água, ok? Observações importantes sobre a capacidade térmica e calor específico.
A capacidade térmica de um sistema vale o produto da sua massa pelo seu calor específico, isto é, capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. O calor específico seria a capacidade térmica dividido pela massa. Então, a capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico da substância. A capacidade térmica de um sistema composto vale a soma das capacidades térmicas dos componentes do sistema. O calor específico depende do estado de agregação do sistema, sendo maior no estado líquido do que no estado sólido. Então, o calor específico depende do estado físico. O calor específico, então, do estado líquido é maior do que o estado sólido. Então, o calor específico do líquido, água líquida, é maior que o calor específico da água sólida. Então, a água sólida tem um calor específico menor, então ela precisa de uma quantidade de calor menor para a variação de temperatura em 1 grau Celsius. A variedade alotrópica tem influência no calor específico. As diferentes formas que os compostos, por exemplo, hidrogênio, carbono, o enxofre e o fósforo, essas diferentes alotropias têm valores de calor específicos diferentes. Para o calor específico da água, adota-se 1 grau, 1 caloria para grau Celsius. De 1 grama de caloria, 1 caloria varia em 1 grau Celsius 1 grama de água. Capacidade térmica é uma característica do corpo, enquanto o calor específico é a característica da substância. Ok? Vamos para agora falar um pouco do calor latente de transformação. Presta atenção. Decorrente da definição que L é igual a quantidade de calor dividido pela massa, então a gente tem que a quantidade de calor é igual a massa vezes L. Como eu falei, calor latente de transformação é o calor que a substância, portanto, o que o material precisa para mudar o seu estado físico da matéria. Por exemplo, você tem um gelo, ele está no estado sólido. Para ele se tornar no estado líquido, ele não varia sua temperatura, ele só varia toda a energia que ele vai pegar, vai ser para destruir suas agregações, ou melhor, para quebrar suas ligações intermoleculares de agregação. Então, essa energia vai ser somente para quebrar as ligações intermoleculares, para deixar aquele material líquido. Então, ele está saindo do sólido para o líquido. Perceba que aqui ele está numa temperatura, por exemplo, seria menos 10. Para variar até 0, ele está tendo um calor sensível. Mas você perceba que a temperatura está constante aqui. Então, nesse exato momento, todo o calor que ele está recebendo, porque ele está recebendo calor, o calor está aumentando, todo o calor que ele está recebendo, ele está fazendo a mudança do seu estado físico. Então, aqui ele estava sólido, ele está se transformando em água líquida a 0 graus. Então aqui era sólido a 0 graus, agora é líquida a 0 graus. Então aqui é o calor latente, ok? O calor latente serve para a mudança do estado físico da matéria, não altera a variação de temperatura do material. Bom, vamos agora falar de balanço térmico, princípio da igualdade das trocas de calor. Quando dois corpos ou mais em temperaturas diferentes são colocados no interior de um recipiente termicamente isolado do exterior, trocam calor entre si até atingir o equilíbrio térmico. Foi aquele exemplo que eu dei lá do copo junto com a colher quente e o copo frio. Então, a soma do calor recebido mais a soma do calor cedido tem que ser igual a 0. Tem que ter o princípio da calorimetria. Então, a quantidade de calor recebido mais a quantidade de calor recebido é igual a 0. Então, o calor recebido é maior que 0, pois tem uma variação de temperatura maior que 0. E o calor cedido é menor que 0, pois a sua temperatura final é menor que 0. Tem uma temperatura negativa, porque a temperatura final é menor. Lembre-se que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Agora vamos para o exemplo. Os exemplos de calorimetria a gente consegue estudar melhor por exemplo. Vamos lá. Exemplo 2. Em um calorímetro ideal são colocados 300 gramas de água a 8 graus Celsius e 50 gramas de ferro a 110 graus Celsius. Sabendo que o equilíbrio térmico ocorre a 10 graus, determine o calor específico sensível do ferro, dado o calor específico da água igual a 1 caloria gramas por grau Celsius. Então, perceba que esse exercício, ele está pegando um becker
Ele tem 300 gramas de água a 8 graus Celsius e ele coloca 50 gramas de ferro a 110 graus Celsius. Então, tem um material com uma temperatura maior e tem um material com uma temperatura menor. Quando tem um contato entre dois materiais com temperaturas diferentes, ocorre a troca de calor, em que o material com maior temperatura cede calor para o material de menor temperatura, ocorrendo o fluxo de calor até que eles chegam em equilíbrio, e o equilíbrio nessa questão é de 10 graus Celsius. Então, pegando o princípio da igualdade das trocas de calor, o calor cedido mais o calor recebido é igual a zero. Quem está cedendo calor? O ferro. Então, a massa do ferro, então, está tendo variação de temperatura, é calor sensível. Então, é quimacete. Então, o quimacete do ferro mais o quimacete da água é igual a zero. Então, a massa de ferro vezes o calor específico do ferro vezes a variação de temperatura do ferro mais a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura da água, isso tudo é igual a zero. Ele quer o coeficiente ou melhor, o calor específico do ferro. A gente quer esse Czinho aqui. A gente tem a massa e a variação da temperatura, que é a temperatura final. Quando ele chega em equilíbrio térmico, é 10. Então, 50 vezes o coeficiente vezes o calor específico do ferro, vezes a variação da temperatura, mais a massa da água vezes o calor específico da água, vezes a variação da temperatura é igual a zero. Aqui está recebendo calor, por isso que é positivo, e aqui está cedendo calor, por isso que é negativo. Então, menos 500 CF mais 600 é igual a zero. Então, o calor específico do ferro é igual a menos 600 dividido por menos 500. O calor específico, portanto, é 0,2 calorias por gramas graus Celsius. Então, você percebe que ele tem um calor específico muito baixo, o que dá a ele uma variação de temperatura muito alta. Ele varia muito a sua temperatura por causa do seu coeficiente, do seu calor específico ser baixo. Então, como o calor específico dele é baixo, ele tem uma alta variação de temperatura quando ele está em um sistema de troca de calor, ok? Vamos para o exercício 3. Duas esferas A e B de metais diferentes, mas de mesmas dimensões, estão inicialmente à mesma temperatura. São colocadas simultaneamente em um congelador a menos 10 graus. Verifica-se que a esfera A atinge o equilíbrio térmico antes de B. Bom, se ele atinge o equilíbrio térmico, ele teve um fluxo de calor maior que B. O que podemos afirmar da capacidade térmica de A com relação a de B? Bom, por A atingiu o equilíbrio térmico antes de B, a gente pode observar que a capacidade térmica é a robustez contra a variação de temperatura. Como ele variou de temperatura muito rápido, isso quer dizer que ele tem uma capacidade térmica menor que a de B. Se os metais são diferentes, mas se a esfera tem as mesmas dimensões, portanto, podemos concluir que a massa de A é diferente da massa de B. Então, os metais são diferentes, mas a esfera tem as mesmas dimensões. Se A atinge o equilíbrio térmico primeiro, isso quer dizer que ele liberou mais quantidade de calor, ou seja, possui menor capacidade térmica. Então, a capacidade térmica de A é menor que a capacidade térmica de B. Lembre-se que a capacidade térmica pode ser entendida como a robustez e a variação de temperatura. Como eu falei, se ele conseguiu chegar no equilíbrio térmico mais rápido, isso quer dizer que ele variou sua temperatura mais rápido também. Então, ele não tem uma robustez contra a variação de temperatura. Se ele variou muito rápido, isso quer dizer que a capacidade térmica dele é menor. A capacidade térmica dele é menor em relação à de B. A letra B. O que podemos afirmar em relação aos calores específicos de A e B? Como a capacidade térmica de A é menor que a capacidade térmica de B, então a massa vezes o calor específico de A é menor que a massa vezes o calor específico de B. Mas, se a massa de A é diferente da massa de B, logo nada se pode afirmar sobre os calores específicos de A e B. Porque ele falou que as massas são diferentes, de metais diferentes, mas de mesmas dimensões, estão inicialmente a mesma temperatura, são colocadas simultaneamente no congelador. Se são metais diferentes, eles têm massas diferentes. Então, a gente não pode falar nada sobre o calor específico, somente da capacidade térmica, porque teve uma variação de temperatura mais rápida que o outro, ok? Vamos para o exercício 4.
184 calorias a 200 graus de ferro que estão à mesma temperatura inicial de 10 graus. Sabes que o calor específico do ferro vale 0,114 calorias por graus Celsius. Pede-se determinar a temperatura final dos 200 gramas de ferro. Então, ele tem um bloco de ferro com 200 gramas e ele tem uma temperatura inicial de 10 graus e ele cede, ou melhor, ele recebe 688 calorias. 684 calorias. Então, a gente quer saber a temperatura final. Então, a gente pega aqui macete, que é igual a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. A gente pega a temperatura que ele recebeu, igual a massa, que é 200 gramas, vezes o calor específico, que é 0,114, vezes a variação de temperatura. A temperatura é a temperatura final menos... Não, ele pede pode ser aqui a temperatura final. Então, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. A variação de temperatura foi de 30, mas a temperatura final vai ser a temperatura inicial mais a variação de temperatura. Então, a temperatura final é de 40. Porque quando ele pega aqui, ó, seria a temperatura final menos a temperatura inicial. A gente ia achar a temperatura final de 30. Não, de 40, porque seria a soma. A variação de temperatura é 30, mas menos 10, tá? Temperatura final igual a 40 graus Celsius, ok? Vamos agora para o exercício 5. Um pedaço de gelo de 50 gramas a 0 graus Celsius é exposto ao sol e se derrete completamente em 5 minutos. Qual foi a quantidade de calorias por segundo que ele absorveu em média? Então, o sol está cedendo calor, porque tem temperaturas diferentes, claro. E ao ceder calor, esse gelo ele está sofrendo dois processos. Ele está se fundindo, ele está se tornando líquido e depois ele está variando a sua temperatura até ele está fundindo só. Como o gelo está na sua temperatura de fusão, ele só recebe o calor latente de transformação de estado físico. Então, o calor latente será a massa dele vezes o calor específico latente, o calor específico latente do gelo. Então, será 50 gramas vezes 50 e dá 4.000 calorias. Se lembra que potência é energia dividido por tempo. Então, se a potência é energia dividida por tempo, ele te deu energia, que é 4.000 calorias. Pelo tempo, o tempo tem que ser em segundos. 5 vezes 60, que 300. Então, a potência do Sol foi de 13,34 calorias por segundo. Ok? Vamos para a questão 6. O aquecimento de uma amostra M de massa de fase sólida a menos 20 graus Celsius para a fase líquida a 20 graus Celsius é demonstrada no gráfico a seguir. De início, é fundamental que a gente entenda que para uma água sair do menos 20, ela precisa ir para zero sólido. Só um minuto. A água está no sólido a menos 20. Ela vai menos 20. Sólido. Ela vai para zero sólido. Aí ela depois vai para o calor latente. Então aqui é calor específico, aqui é o calor sensível. Então ela vai para... Aqui está sólido, menos 20, ela tem uma variação no seu calor específico. No seu calor sensível, que macete. Depois ela fica a 0 graus sólido. Aí aqui ela tem o calor latente para ficar 0 líquido. E depois ela varia de 0 líquido até 20 líquido. Então aqui é o calor sensível. Então aqui tem duas variações, sensível, latente e sensível. Ok? Então vamos analisar isso no exercício. Bom, o aquecimento de uma amostra M,
Deixa eu tirar esse risco aqui. Então, vai ser menos 20, 0, 0, líquido. Ops. Então, menos 20, vai para 0 sólido, aqui é sólido, depois vai para 0 líquido e depois vai para 20 líquido. Ok? Então, ele está em 20 sólido, aí ele vai para o calor sensível até 0 líquido, até 0 sólido, muda de estado físico por calor latente, vai para 0 líquido e depois por quantidade de calor, por quantidade de calor sensível, vai para 20 líquido. Como podemos ver aqui, ó, ele sai do 20 sólido, passa para a líquido aqui e depois varia sua temperatura em estado líquido. Sendo o calor latente de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama, calcule a massa em gramas desse objeto. Então ele variou de menos 20 sólido para mais 20 líquido. Então ele teve 3 variações aí. Ele teve uma variação aqui, outra variação aqui e outra variação aqui. A gente vai ter que calcular essas 3 variações. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Então, vamos lá. Dado que foi fornecido ao calor latente de fusão, partiremos para a análise do trecho e reconhecimento da mudança de estado S mais líquido. Então, a gente pode ver que de 2 para 3 teve um calor, de 2 para 3 é um calor latente, que é 4.000. Então, 4.000 é igual a massa vezes 80, então a massa é 50 gramas. É muito fácil achar a massa, porque a gente já sabe quanto que foi a variação de calor aqui, ó, onde só tem a massa vezes o calor latente. E se a gente tem a massa vezes o calor latente, a gente quer a massa. Aí só dividiu a quantidade de calor dividido pela constante, ou calor latente de fusão. E a gente consegue achar a massa de 50 gramas. Vocês conseguiram entender? Deixa o like e compartilha, porque aqui tem uma diferença. 4.000 calorias. 4.000 calorias igual a massa vezes o calor latente de fusão. Então, 4.000 dividido por 80 é igual a 50 gramas. Então, a massa desse objeto foi de 50 gramas, ok? Deixa o like, compartilha e até a próxima. Tchau!